Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Loren Duarte, eu sou gerente de produto, atuo no marketing dentro da Papalotla Sementes. E hoje eu estou aqui para apresentar para vocês o lançamento da nossa cultivar Ocap, que está vindo aí para resolver problemas de sombreamento dentro da nossa pecuária. A gente já vai entender mais para frente o que isso significa. A gente está aqui para agora contar um pouquinho da história do lançamento do Ocap, tá bem? Então, me acompanha que nós vamos passar por algumas partes nessa apresentação. Primeiro, nós vamos passar pelo mercado e as segmentações, ou seja, aonde a gente vai chegar com esse nosso produto, ou melhor, qual o fit que esse nosso produto tem, né? E onde a gente pretende segmentar ele. Depois nós vamos percorrer toda a parte de apresentação do produto. Nós vamos mostrar para vocês os dados de pesquisa, né? E aí, depois nós vamos contar o posicionamento comercial desse material e aí, então, contar um pouquinho mais sobre como a gente está fazendo para esse produto chegar no mercado, chegar na mão do nosso representante técnico de vendas, chegar na mão do nosso distribuidor e finalmente chegar na mão do nosso cliente final, do cliente que você aí atende dia a dia, para a gente conseguir estar levando mais uma vez novidade de ponta para os produtores que a gente atende e ser a vanguarda desse movimento na pecuária nacional é uma importância muito grande, né? Um momento que a gente vem vendo a pecuária fazer um processo de transição muito bom, ecológico até mesmo, né? Através da produtividade. Porque não existe sustentabilidade que não passe por produtividade, por solos bem cobertos, por pastos adaptados, por manejos bem feitos. Então, é isso. Agora vamos lá, vamos adentrar um pouquinho e entender dos mercados e segmentações. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho do mercado e da segmentação, né? Primeira coisa que a gente precisa entender é que a área que o Brasil ocupa com pastagens em todo o seu território é aí em torno de 160 milhões de hectares. Quem diz isso é o Atlas das Pastagens, tá? Inclusive um site muito recomendado para você aí que está nos ouvindo e que trabalha atendendo diretamente os pecuaristas. O Atlas das Pastagens é um site muito legal, bem interativo e que você vai conseguir ver muitas áreas, extrair muitos números para estar levando isso para conversa junto com o pecuarista, seu cliente. Dentre aí esses 160 milhões de hectares, 17 milhões, mais de 17 milhões deles são ocupados com algum tipo de integração, tá? E existem, claro, algumas zonas de concentração, mas existe uma grande porcentagem, né? Ou seja, dentre essas 4 possibilidades de configuração do sistema produtivo, é claro que existem bem mais sistemas integrados, né? Mas esse estudo aqui, no caso do qual a gente está trazendo esses dados, usou 4 sistemas, né? O que eles usaram? Eles usaram o sistema ali de grãos representando a lavoura, o gado representando o pasto, né? E a árvore representando o sistema arbóreo, ou seja, tornando um sistema integrado de produção agropecuária, ou o ILP, Integração Lavoura Pecuária Floresta. Tá? Nada mais difere essas siglas do que aí CIPA é o termo científico, né, onde são sistemas integrados de produção agropecuária, e aí o termo técnico que se usa é integração lavoura-pecuária, e quando com componente arbóreo, integração lavoura-pecuária floresta, né? Então, esses aí são os mais comumente estudados. Então, vamos lá. 83% dos sistemas de produção utilizam a lavoura seguida de um pasto, né? Depois, 9% já começam a utilizar algum sistema arbóreo, tá? Seja para maior acúmulo de carbono, seja para sombra, para bem-estar animal, seja para produção de móveis finos, para produção de madeira, seja para produção de coco. Existe um monte de sistemas integrados, né? Uma gama grande, que já utilizam esse componente arbóreo. E aí, somado, né? Dá 17% utilizam o componente arbóreo.
E aí vocês já devem estar começando a fazer uma ligação, né? Mas então, qual o nosso mercado de sombra, né? Qual o nosso potencial? O que a gente está enxergando aí? Bom, para vocês lembrarem aí, né? Tem mais uma vez contato com esse número. Vocês lembram o mercado total de pastagens? Quantos milhões de hectares são no Brasil? Vamos lá. 2, 3, 160 milhões de hectares, né? Então, se a gente for considerar aí uma taxa de renovação anual entre 2,3 e 2,5, nós vamos chegar aí a um total de 100 milhões de hectares de pastagens degradadas, né? Recuperando aí 2.500 hectares por ano, em média, né? Obviamente. E aí depois as passagens degradadas representam essa maior oportunidade, né? Ou seja, de implantar novas tecnologias, e a ILPF já tem uma presença expressiva, ou seja, a integração lavoura-pecuária-floresta e a IPF, a integração pasto-floresta, né? Quando não tem o componente da lavoura, o grão. Também é um mercado grande, aí com 3 milhões de hectares, mas juntos eles somam aí esses 17% e eles nos dão mais ou menos uma área por ano, né, de aproximadamente aí 500 mil hectares, né, um pouquinho mais, mas em torno aí de 500 mil hectares de produtores que já trabalham no ramo da agricultura e adentraram o da pecuária ou vice-versa, né? Então a gente tem esse mercado que ele é um pouquinho mais fácil de mostrar valor do produto, né? Geralmente as fazendas são um pouco mais tecnificadas, no sentido de que é preciso ter mais maquinários, mais operadores de máquinas. Então a lavoura acaba trazendo essa obrigatoriedade dessa maquinização e dessa maior tecnificação dentro da propriedade, né? E isso acaba gerando um menor esforço para mostrar o valor. Quando a gente também olha ali para esses outros 500 mil hectares renovados anualmente com algum efeito de sombra, ou seja, ela de forma natural ou não, pois dentro desse segmento tem muitos pecuaristas que utilizam o sombreamento como uma ferramenta de bem-estar animal, né? Que utilizam também disso para aumentar a produtividade, tanto com animais de corte, tanto com animais de leite, que é para conseguirem aumentar a sua produtividade ou às vezes com certificações, enfim. Eu quero dizer que existem várias formas, né? Existem muitos segmentos que se encaixam aqui dentro, por isso esse número também é alto, mas geralmente esse perfil é um pouco mais conservador, a gente tem um pouquinho maior de esforço para mostrar o valor. E não é que eles não vão ver o valor ou que eles não conheçam, tá? Isso é sempre uma média, sempre generalizando para a gente entender um pouquinho. E aí, o que está sendo falado sobre isso, né? Que se projeta aí um crescimento para 35 milhões de hectares em algum modelo de integração até 2030, né? Para 2030. Então, é um mercado em crescimento e o OCAP, e nós estamos prontos para ele. A gente está pronto para adentrar esse segmento, né? Ou seja, o mercado pode praticamente dobrar em poucos anos. A gente está falando de 2030, praticamente amanhã, né? Então, é muito próximo. Então, o que isso significa para a Papalotla, né? O que isso significa para nós? Significa que a demanda por sementes, né, por pastos adaptados cresce. Significa que o produtor vai precisar de soluções para sombra, para trabalhar nesse meio de sombreamento. E é uma oportunidade clara de posicionar o OCAP como a braquiária ideal para sistemas integrados que não... E é uma oportunidade clara de posicionar o OCAP como o material ideal para sistemas com sombreamento, né? Ele sendo aí o primeiro e único até o momento no mercado a atender esse segmento e essa demanda. E a gente tem que entender um pouquinho desses perfis, né? Como a gente está adentrando agora, muitas vezes, nesses segmentos, a gente tem que entender um pouquinho do que são, ou melhor, como é o perfil dos nossos futuros clientes, né? O que significa? Lembra que eu comentei que tem agricultores que estão vindo para a pecuária e pecuaristas que também adentram a agricultura? Pois então, eles fazem isso por motivos completamente diferentes um do outro, né?
Como a gente vê aqui nessa pesquisa, a redução do impacto ambiental é o primeiro motivo que faz um pecuarista, muitas vezes, adentrar a um sistema integrado, né? E a segunda coisa, ele se importa em recuperar a pastagem dele. Ele quer reduzir aquele impacto porque ele quer recuperar a pastagem dele, né? E isso faz aí também uma rotação de culturas, né? Uma solução para ele. De novo, uma solução estratégica, né? E aí, por quarto local, aqui na maioria das vezes se pensa no aumento da rentabilidade por hectare, e em quinto lugar, na diminuição do risco financeiro. O cenário é completamente ao inverso quando a gente está falando dos agricultores que adentram a pecuária para tornar os seus sistemas de produção de grãos integrados, né? O que é o primeiro pensamento do agricultor? É o aumento da rentabilidade por hectare, né? Geralmente é essa primeira resposta. Segundo local, a diminuição do risco financeiro. Terceiro, a rotação de culturas por necessidade técnica. Percebam que até o terceiro ponto a gente está com financeiro e técnico, e depois a gente vem para a parte de recuperação de pastagens e redução do impacto ambiental. Ou seja, são perfis completamente diferentes para trabalhar. Tendo em mente, né, tudo que a gente viu até agora sobre mercado e segmentação, eu sei que foi uma conversa um pouco extensa, né? Agradeço para você que ficou até aqui assistindo com a gente, mas é importante que a gente entenda o mercado que a gente está adentrando, que a gente entenda como conversar com o pecuarista, ou até mesmo levar algum dado para você, pecuarista, se posicionar. Enfim, vamos apresentar o OCAP. E vamos lá, a Papalota Sementes nasceu para transformar pecuárias com soluções que realmente atendam às necessidades do campo, de quem está produzindo, de quem está trabalhando no campo, né? Com uma filosofia de levar tecnologia e conhecimento aonde é mais necessário. Então, tendo essa filosofia de trabalho, a Papalota entendeu que existem muitos segmentos do campo que precisam ser atendidos e que a gente não encontra materiais disponíveis no mercado para trabalhar com produção a pasto nesses ambientes mais desafiadores. E você que é consultor, que é técnico, que é produtor, você entende que a gente tem realmente alguns obstáculos que a gente não tem materiais para trabalhar, né? Às vezes nós somos limitados, principalmente quando a gente está falando no portfólio de pastagens. Então, no campo, a sombra também é uma dessas questões, né? Como a gente falou de todo o mercado, também existe esse efeito da sombra. Então, existe uma vasta diversidade genética dentro do CIAT, é o Centro Internacional de Agricultura Tropical. Uma curiosidade sobre o CIAT, por exemplo, né? O feijão carioca no Brasil, o feijão carioca é uma cultivar que o CIAT é detentora da genética do CIAT, e foi ele que lançou do Brasil, do CIAT do México, inclusive, né? É uma curiosidade legal. E aí, então, a gente começou uma seleção de muitos anos para entender se existia variedades genéticas que estão aí adaptadas à sombra, né? E entre centenas de materiais avaliados, um sempre manteve altos níveis de produção em condições de sombramento. Então, aí, né, foi nascendo o OCAP. E como que o OCAP foi nascendo? O nome OCAP, na verdade, nasceu com o Michael Peter. O Michael Peter é o líder global do CIAT, era até então, ele se aposentou recentemente, né? E lá ele conheceu um animal. Esse animal é o OCAP, como você pode ver, né? Agora ele é aqui maior para vocês. O OCAP pode gerar muito essa curiosidade, já gerou muito quando a gente apresentou outras vezes. O OCAP, ele tem essas pernas de girafa, corpo de cavalo, uma cara de girafa, mas ele não é um híbrido, ele é assim naturalmente. Então, nós temos aí o Michael Peter, que estava lá e teve contato com o OCAP, né, animais que vivem nas savanas, né, nas florestas, sobre as sombras. Então, ele achou que este nome seria perfeito para o OCAP, e a Papalota também entendeu que esse nome seria perfeito para o OCAP, e assim foi, né? Enquanto os outros produtos perdem aí em torno de 50%, 60%, até 70% da sua capacidade de produção
de matéria seca, ou seja, de biomassa, condição de produção de pasto, né? Então, foi um material que se apresentou surpreendentemente ao longo do tempo. E aí, sendo o primeiro híbrido de braquiária selecionado por tolerância a ambientes sombreados, ele é um produto originado de 3 espécies do gênero Braquiária. Gênero Braquiária é a mesma coisa que gênero Urocloa. Essas duas palavras significam a mesma coisa, apenas mudou a nomenclatura científica de Braquiária, ela passou para Urocloa, tá? Se chama Urocloa rusesiensis, Urocloa besanta, Urocloa decumbens, né? São as bases aí do okapi. E o okapi é uma planta de crescimento decumbente que permite uma excelente cobertura de solo. E esse é um dos motivos que o okapi é uma planta sensacional, né? Cada estolão emitido ajuda a cobrir o solo mais rapidamente e aí torna essa pastagem ainda mais produtiva, tá? E se ele crescer em crescimento livre, ou seja, sem pastejo, né? Ele pode ser uma planta e alcançar 90 a 130 centímetros de altura, né? O okapi, ele é posicionado para solos bem drenados, com fertilidade média e pH entre 4 e 5 a 8, né? Então, se atentem à condição do solo. Sempre lembrando que é muito importante fazer essa análise de solo antes da gente começar o plantio de qualquer pastagem, né, de qualquer segmento. Ele é adequado para áreas com precipitação anual acima de 800 milímetros, né? Boa tolerância a ambientes úmidos. Ou seja, eu acabei de dizer que ele é para solos bem drenados e eu estou dizendo que ele tem boa tolerância a ambientes úmidos? Sim, é exatamente isso que eu estou dizendo. Por quê? Ele não tolera encharcamento, como um caimã, mas ele vai sim ter uma boa tolerância a esses ambientes úmidos. Por quê? Porque o ambiente com mais sombra, ele necessita isso, ele traz um pouco mais de umidade para o solo. Então, a gente tem que pensar nessa plasticidade do material. Não adianta selecionar ele somente para a sombra sem pensar no que isso gera no material, né? Então, a Papalotla pensa em tudo isso antes e esse material ele também tem uma tolerância um pouquinho maior a esses ambientes mais úmidos. Vamos então para o nosso tópico 3. Vamos para dados de pesquisas. Vamos lá. Em Oaxaca, no México, teve feito o primeiro experimento, né, com quase 180 acessos para a primeira seleção do okapi. Ou seja, foi implementado, como vocês podem ver ali pela foto, a campo, parcelas, onde se tinha efeito de sombreamento e não efeito de sombreamento, né? Nesse caso aqui era 50% e 60%, já vamos ver. E uma curiosidade é que dificilmente acontece, às vezes troca, né? Vem uma seleção, depois vem outra, um híbrido desponta, na verdade desponta, né? Uma família, despontam vários híbridos dentro de uma mesma família e eles vão competindo até que a gente entenda o melhor deles. E nesse caso aqui, o okapi sempre foi aquele que se despontou na produção abaixo de sombra, tá? Então foi feito esse experimento, o primeiro experimento aí com 2 anos, que mostrou que o okapi produz até 25 toneladas por hectare, mesmo com sombra, ou seja, um desempenho consistente, tá? Nesse caso aqui nós tínhamos 35% de sombra, ou seja, pleno sol, 35% de sombra e até 70%, né? E aí, com 70% de sombra, reduziu para 20 toneladas, o que ainda é essencialmente maravilhoso, né? Visto aí que ele não perdeu produtividade. E dentro desse experimento foi feito um segundo experimento para se entender como é que era a germinação e a vigorosidade dessas plantas, né? O quanto era capaz de produzir de matéria seca, de biomassa, já plantado sob sombreamento, tá? E aí aqui, matéria seca disponível aos 90 dias, né, com 70% de sombra. Então, o okapi produziu 14,9, quase 15 toneladas, enquanto o marandu produziu 10, ou seja, o okapi mantém produção na sombra. De novo, desempenho consistente. Vamos lá.
O okapi se mostra até 44% mais produtivo que o marandu em condições de sombras específicas, tá? Uma performance superior onde a luz é limitada, né? Uma produção total de matéria seca sempre superior a outros materiais também utilizados nesses modelos de integração, mais comumente marandu e charaés, né? Mas ambos aí perdendo produtividade. E aqui o okapi entregou produtividade de verdade, até 20 toneladas de matéria seca por hectare ano, ou seja, esse é o teto produtivo. E aí, para isso, a gente tem em torno de um crescimento de 45 quilos por hectare dia, ou seja, uma taxa de semeadura condizente com a robustez da planta que tem, tá bem? E o que a gente tem mais para dizer aqui? Né? Quando a gente olha ali para chuvas, inverno chuvoso e seca, nós estamos falando de um local específico, nesse caso aqui foi no México, tá? Em Veracruz, junto com a universidade. Então aqui nós tínhamos uma produção de árvores, tá? Era sim o interesse em produção de árvores para a produção de móveis, né? Era madeira fina, então o pasto produziu muito bem nas chuvas, ou seja, com uma excelente resposta. Junto a ele tem um inverno chuvoso, que se chama, no México se chama os nortes. Então, esse inverno chuvoso mantém as temperaturas mais baixas, com um ambiente mais úmido. Mesmo assim, ele responde, o okapi segue respondendo com produção e ele ainda tem sim uma leve tolerância à seca e conseguiu manter a estabilidade, tá? E aí, o porquê será que ele tem todas essas tolerâncias, né? Ou seja, ele tem rendimento na seca, responde com chuvas, responde com raízes bem distribuídas, ou seja, né? A gente já sabe aí que essas raízes, principalmente de gramíneas tropicais, né, raízes robustas, conseguem ajudar a regenerar o solo e capturar carbono. E aqui, nesse experimento, foi um experimento conduzido pelo IZ, onde nosso diretor de pesquisa levou até o International Grassland Congress. Então, o experimento teve a intenção de perguntar: existe diferença de quantidade de alocação de carbono no solo só se separando pela cultivar de braquiária que a gente está plantando? E a resposta foi sim, né? Esse foi um experimento mais longo e a resposta foi sim. Aqui, vocês, nesse gráfico, vocês vão ver a linha de cima, lá do ladinho do A, basicamente a parte superior do solo, né? É onde a gente está pisando, no zero. Quando a gente está em 90 centímetros ali, ó, ali a gente está 90 centímetros de profundidade no solo. E ali, do lado dele, o Ciat GP 1005BR é o okapi. O GP 3025 é o camelo. Então, o que acontece? O camelo tem a sua maior tolerância, podendo ser associado a essa sua maior distribuição de raízes na camada ali, ó, de 60 a 80, né? Então, isso daí faz com que o camelo seja muito eficiente. Claro que existe um monte de fisiologia da plântula que está integrada com isso, da plântula e da planta, que está integrada a todos esses sistemas, mas essa é uma forte associação, tá? E aqui do lado do camelo, o okapi também tem capacidade aí de 40 a 60 centímetros, ter uma grande quantidade de raízes alocadas no solo, né? E o que isso permite? Isso permite dar maior uso eficiente da água, que permite que ele consiga responder também na seca, tá? E aqui a gente tem para dizer para vocês que a proporção de folhas em relação à quantidade de colmos, né? Colmos e talos são a mesma coisa, por mais tempo, ou seja, mantém folha por mais tempo. Isso, manter folha, um pasto que consegue manter qualidade de folha por mais tempo, ele é um pasto mais fácil de ser manejado e ele é mais nutritivo para os animais, porque o que faz engordar o gado? Folha e não talo. Então é muito importante isso. E aqui são cortes feitos dentro de 28 dias, dentro de 35 dias e dentro de 45 dias. Ou seja, plantou,
Em uma parte colheu em 28 dias, plantou, em outra parte colheu em 35 dias e outra em 45 dias. E mesmo assim, ou seja, a gente mantém uma boa proporção de folha colmo, né? O ideal ali, 2,3, 35 dias também maravilhoso, 2,6, né? E ali, 45 dias ainda mantinha uma excelente qualidade. E é isso que a gente precisa, um pasto que não elongue o colmo enquanto está na sombra. Tá? E é isso que faz os materiais perderem produtividade quando está na sombra. O material busca ficar um pouco mais alto antes de emitir a próxima folha. Ou seja, né? Plantou, cresceu, emite uma folha, cresceu mais um pouquinho, emite outra folha, cresceu mais um pouquinho, emite outra folha. Quando um pasto está na sombra, ele cresce um pouquinho mais, né? Para buscar mais luz. Então, se ele entende que ele está na sombra, ele precisa buscar mais luz, né? A planta pensa. Então, busca mais luz. Depois disso, se ele não encontra, ele emite um pouquinho mais de altura antes de chegar na próxima planta. E isso vai causando esse alongamento, ficando mais talo, ou seja, mais colmo do que folha, abaixando a qualidade nutricional desse pasto e não tendo a produtividade esperada depois. E aqui o OCAP entrega mais novamente, ou seja, um teto proteico de até 17%, tá? Em relação ao marandu, ou seja, um potencial de 17% de proteína bruta e uma digestibilidade de 68%, tá? Isso é muita coisa. Ainda ele sempre foi um material que se destacou por uma maior produção de cálcio no seu metabolismo também. Então, olha aí, né? E agora vamos aí entrar no nosso bloco 4, né? Para a gente falar do posicionamento comercial do OCAP. Então, vamos lá, vamos com a gente. Qual que é a recomendação? Ele é recomendado para pastejo em áreas de 25 até 50% de sombramento, né? Ou seja, um material para ser plantado, quando a gente faz o desbaste dessas árvores, a recomendação ideal é que a gente plante antes de plantar as árvores, mas ele mostrou aí com uma excelente eliminação de sombra que ele pode também vir depois. Mas lembrando que o ideal é sempre a gente implantar antes, né? Garantindo a maior produtividade possível. Quando a gente tem um sistema rotacionado no pasto, né? Ou seja, um manejo rotacionado, a gente mantém alturas recomendadas de entrar no pasto com 50 a 55 centímetros, quando o OCAP atingir 50 a 55 centímetros, e a saída em 20 centímetros, né? Tendo uma janela aí de até 15 a 25 centímetros, ele ainda vai responder muito bem. E aonde só existe a possibilidade de um manejo contínuo, né, onde não tem a possibilidade de rotacionar esses animais, a gente sempre sugere manter uma altura média em torno de 40 centímetros, né? Como que faz isso? Bom, através de uma regulação de carga, tirando e alocando animais, né, e fazendo uma leitura média aí de pontos de altura. E para formar um OCAP, a densidade de semeadura é em torno de 8 a 10 quilos por hectare. Sempre pedir para um técnico analisar a área antes do plantio, isso é muito importante, né? E até 75% de folhas na biomassa do dossel, para manter a qualidade. E aí, quando a sombra limita, o OCAP transforma Super-On em marandu em até 44% mais forragem, né? Ou seja, uma produção média anual de 20 toneladas de matéria seca ao ano, até 44% mais forragem do que a marandu e até 50% mais produtivo no seu sistema. E como medir essa sombra, né? Depois desse vídeo vai ter um material em PDF, né? Você pode imprimir, você pode plastificar para ter no campo, onde você vai ter acesso a um QR Code para baixar um aplicativo que vai fazer a refletância, você vai fazer isso com o seu celular mesmo. E aí você vai ter disponível um passo a passo de como fazer a medição da sombra na sua área, tá bem? Aqui a gente vai passar rapidamente, né, mostrando como seria a forma de fazer isso.
mas você vai ter acesso a esse passo a passo aqui embaixo. E o ideal, como foi falado, né, é usar o medidor com o aplicativo, percorrer a parcela ou o piquete, né, fazendo aí em torno de umas 10 ou mais, se puder mais, melhor, mas em torno de 10 leituras em sombra e depois 10 leituras em sol, tá? Isso é muito importante. Lembre-se de, antes de começar a fazer essas leituras, fazer primeiro no sol, depois medir na sombra e depois voltar a medir no sol. Assim, a medição de luz vai funcionar melhor. E aí, com as médias, você calcula a porcentagem de sombra e também tem como te ensinando a fazer essa continha lá no nosso passo a passo. E para facilitar o estabelecimento, né, evite sombras intensas, realize podas, plante no outono, né, principalmente aí se forem árvores caducifólias, decíduas que perdem suas folhas, né, ou escolha áreas ainda com plantas jovens, tá bem? Aqui nós temos uma tabelinha mostrando qual que é a condição ideal de luz, qual que é uma faixa média de luminância, tá? Quando você for olhar no aplicativo, o aplicativo arredonda números, fiquem tranquilos, é normal, tá? Ele só vai arredondar esses zeros. E ali a gente tem mais uma equivalência aproximada, né, em relação à quantidade ideal de lux. E ali embaixo uma conclusão para a gente entender o que é feito, tá? Isso é uma compilação de 10 artigos sobre medição, luminância e equivalência em porcentagem de sombra, tá? E aqui, na imagem, nós temos os nossos queridos Jorge e Fran, né? Os pesquisa e desenvolvimento de produto do México, nos ensinando ali na posição correta para a gente fazer um mensuramento dessas luminosidades. Vamos lá, para a gente finalizar. Quais que são os atributos do OCAP? Alta produção de matéria seca, alta palatabilidade, potencial proteico 17%, ou seja, maior carga animal, né? Alta capacidade de cobertura do solo, lembrando que ele é um material estolonífero, e alta relação folha-colmo, mantendo mais folha e não elongando os nós nas sombras. Não elongando o entrenós na sombra, isso é muito importante. E o posicionamento, procure áreas com sol pleno ou com sombra de em torno de 25%. Uma vez estabelecido, ele tolera sombra de até 50%, locais de fertilidade média alta, né, e aceita uma alta gama de variedade de solos. E o enfoque dele é na qualidade nutricional, tá? Muito obrigado pela atenção e a gente fica disponível. Até a próxima.